Olá! Hoje nós iniciamos mais um projeto no nosso canal, que é o projeto chamado Analisando a Redação. A intenção é que a gente possa complementar o tema que foi analisado com uma redação de um aluno. Então a gente faz toda essa análise em cima da capacidade estrutural, gramatical e conteudista. Bom, nossa redação vai apresentar um modelo clássico com 4 parágrafos, dos quais os 3 primeiros vão seguir a técnica de 3 períodos cada. No primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, nós vamos ter uma divisão de 3 períodos, estabelecendo as seguintes determinações. O primeiro período é o que nós chamamos de visões universalistas, tá? Isto é, nós vamos trazer a competência 2, ganhar a competência 2, trazendo, portanto, argumentos sociais, culturais, históricos, jurídicos e outros. O segundo período é para a apresentação do tema. Aí nós não vamos fugir da proposta da competência 2, que estabelece, portanto, que uma fuga vai zerar a tua redação. No terceiro período, nós vamos apresentar as teses, ou a apresentação de um argumento geral que será desenvolvido ao longo do desenvolvimento. O primeiro período, portanto, traz a visão universalista, isto é, um componente para ganhar a competência 2 estabelecido da seguinte forma, vamos à tela. Sob a égide constitucional em seu artigo 231, a organização social, os costumes e as terras dos índios são reconhecidas em âmbito nacional e devem ser preservadas. Note que o aluno foi buscar um argumento constitucional, trazendo o artigo 231 ao texto, isto é, ele ganha a competência de número 2, portanto. Na sequência, ele vai ter que trazer o tema, ele vai ter que coadunar, fazer essa relação de pertinência entre a visão universalista apresentada e o tema que é proposto. Vamos à tela. No entanto, percebe-se que os autóctones são discriminados na sociedade, uma vez que esta não é capaz de reconhecer a cultura e a população indígena como integrante da comunidade brasileira e por isso ofende a dignidade humana destes povos. Você vai notar então que no caso deste tema, ele não irá concordar, com aquilo determinado no artigo 231. Você vai perceber aí que ele fala dos índios, trazendo portanto um sinônimo, que é a palavra autóctone, determinando que eles são discriminados na sociedade, já que a sociedade não é capaz de reconhecer a cultura e a população indígena como determinado pela Constituição Federal. Então, a análise do segundo período tem por função trazer o tema concordando ou discordando da proposta apresentada na visão universalista em seu primeiro período. O terceiro período, então, traz a lógica de você apresentar as teses. Essa é uma técnica, você pode também trazer de uma outra maneira. Eu tenho vários alunos contemplados com notas perfeitas no Enem, tá? E os alunos aqui do nosso projeto, eles se utilizam muito dessa técnica de apresentar, portanto, as teses já no parágrafo introdutório. Vejamos. Logo, faz-se necessário analisar os direitos como fortalecimento de um país democrático, bem como respeitar sua condição de sujeito de direitos. Vocês estão vendo aí na sua tela que os 2 verbos apresentam o tempo do infinitivo, isto é, eles estão presentes como um determinante da conduta que vem logo depois. Logo, faz-se necessário, dando prosseguimento, portanto, à ideia, a analisar, verbo no infinitivo e seu complemento, os direitos como fortalecimento de um país democrático, e a segunda tese, com respeitar sua condição de sujeito de garantias. O que é que eu quero trazer a essa ideia? A ideia de que a primeira tese, ela irá ser a continuidade em seu desenvolvimento, ela irá ser apresentada no primeiro parágrafo de desenvolvimento. A segunda tese no seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então você estabelece delimitando o espaço dessas teses ao longo do desenvolvimento. Os verbos estão no infinitivo como uma maneira de fazer com que o corretor entenda que há uma obrigatoriedade do aluno de estabelecer a seguinte ideia. Vejamos novamente. Analisar os direitos como fortalecimento de um país democrático. Isso então será apresentado no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E na segunda, respeitar, olha a tela,
sua condição de sujeito de garantias. Então vocês notam aí, portanto, que os dois parágrafos de desenvolvimento eles já são determinados, tá, por condutas selecionadas no parágrafo introdutório. Com isso, então, a gente ganha a competência de número 2 ao trazer a visão universalista e já estabelece os mecanismos da competência de número 3, que determina, portanto, o selecionar como uma conduta a ser seguida. Quais foram as condutas selecionadas? As condutas de, mais uma vez, analisar os direitos como fortalecimento de um país democrático e respeitar sua condição de sujeito de garantias. Bom, na sequência a gente tem o primeiro desenvolvimento. Lembre-se que o primeiro desenvolvimento ele é determinado pela seleção do argumento utilizado na introdução. A seleção do argumento, vocês devem lembrar, começa com o verbo no infinitivo, o verbo analisar. Na tela, então, a gente começa a ter a estrutura montada em cima de 3 períodos. Vejamos. Em coadunação com o sociólogo Robert Putnam, quanto maior for o capital social, o aluno estabelece então aí a ideia do que é o capital social, a confiança mútua entre a população e as instituições de um local, menores serão os problemas sociais. Então ele traz a visão universalista, apresentando, portanto, mais uma vez a capacidade de ganhar a competência 2 e trazendo um sociólogo importantíssimo, norte-americano, Robert Putnam, que trabalha a ideia do capital social como um fundamento sociológico balizado no ideal de que quanto maior a participação social, menores os problemas políticos de um país. Ele traz tal ideia. Ele então tem que coadunar tal ideia. Ou ele concorda ou ele discorda de tal ideia. Não é? O capital social, portanto, da sociedade brasileira, ele é grande a ponto de aceitar a condição do indígena como parte de sua estrutura nacional. Não é? O aluno, então, vai dizer na redação se sim ou não. Vejamos. Contudo, nota-se que os movimentos coletivos, no que tange ao respeito dos índios, são inexistentes, visto que os brasileiros se preocupam principalmente com os seus interesses individuais e, por conseguinte, não permitem o fortalecimento da sociedade democrática. Então, note que o aluno discorda de tal ideia, né, ao afirmar que o capital social da comunidade brasileira, do país, ele é pequeno a ponto de não conseguir enxergar a importância do índio dentro da realidade nacional. Então, ele nega tal fato. Lembre-se que a competência 2, ela tem comandos delimitados pela ideia de pertinência, isto é, pela ideia de que aquilo que você coloca tem que coadunar com aquilo que você desenvolve. O que significa isso? Que ao trazer o capital social putiniano, isto é, a ideia, portanto, de que quanto maior a participação, menores os problemas, o aluno, então, compreende que isso não acontece na sociedade brasileira e, portanto, ao redigir, estabelece tal relação de pertinência, dando legitimidade, então, à sua ideia colocada no primeiro período do parágrafo de número 1 do desenvolvimento, tá? Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai trazer, portanto, a sua impressão pessoal a respeito de tal condição. Note que no primeiro, então, ele selecionou a visão universalista, isto é, o argumento, no caso sociológico, do Robert Putnam. No segundo período, ele relacionou essa visão universalista a um fato, a um argumento de caráter sociológico, isso é, a impressão dele a respeito da sociedade. Né? No terceiro período, que é o período que se estabelece então a autoria, a sua interpretação, ele vai trazer então a seguinte ideia. Vamos ver então o que é que ele trouxe. Portanto, lamentavelmente, os índios têm seus direitos negados e sua identidade cultural difamada, já que o Brasil não estabelece o pluralismo como fundamento de um país justo, igualitário e livre das amarras preconceituosas. Note que isso é uma impressão pessoal, inclusive se utilizando, né, de elementos gramaticais como lamentavelmente para poder comprovar a sua ideia. Eu concordo inteiramente com a ideia do aluno. Eu entendo que aquilo que é determinado na Constituição Federal em seu artigo 231 não é de fato estabelecido na sociedade. O que é que eu quero que vocês prestem muita atenção aí? Vamos notar a competência 3 aparecendo de forma clara. A seleção do argumento da visão universalista, né? A relação do argumento no segundo período e a interpretação desse argumento no terceiro período, trazendo, portanto, aí os componentes que fundamentam a competência de número 3. A competência 3, lembre-se, ela tem 4 comandos: o selecionar, o relacionar, o organizar
e o interpretar. O aluno pode dizer onde é que ele organizou tal ideia. Ele organiza a ideia de uma maneira encadeada e principalmente através dos períodos, trazendo, portanto, aí elementos gramaticais como conjunções, como advérbios, que justifiquem então sua ideia. Portanto, o desenvolvimento número 1 atende completamente às condições presentes na seleção de tese apresentada na introdução e traz, portanto, todos os componentes aí para uma excelente nota na redação. Bom, é aquela mesma ideia. O desenvolvimento 2, então, tem que seguir o que foi delimitado, determinado na introdução. A introdução, então, trouxe duas teses de forma muito clara e a segunda tese fala em respeitar sua condição de sujeito de direitos. Né? Então o corretor ele vai dar uma olhada na introdução e perceber que o aluno é obrigado a seguir, portanto, essa ideia que foi selecionada. O que é que o aluno fez então nesse segundo desenvolvimento? Ele trouxe então a mesma estrutura de 3 períodos, ele não mudou, né? Ele traz então uma visão universalista, vocês estão vendo aí na cor azul, ele vai relacionar a segunda tese selecionada na introdução, que está na cor vermelha, e ele interpreta, dá sua opinião, sua autoria na cor verde, portanto, no terceiro período. Bom, então vamos dar uma olhadinha no texto do aluno para perceber o que é que ele trouxe. Você vai perceber que ele foi buscar na visão universalista uma análise de caráter antropológico, ao estabelecer um vínculo de pertinência com a antropologia de Franz Boas. Vamos dar uma olhadinha, não é? Ademais, é importante ressaltar que o relativismo cultural é uma forma de encarar a diversidade sem impor valores e de não sobrepor uma cultura em detrimento da outra, que é o etnocentrismo, de acordo com o antropólogo Franz Boas. O que é que ele podia ter feito aí? Ele podia dar continuidade à ideia, olha que ele tem essa continuidade, né, com o ademais. Ademais, de acordo com o antropólogo Franz Boas, sob o ponto de vista, sob a óptica de Franz Boas, é importante ressaltar, ele vai definir o que é o relativismo, então ele traz um componente muito importante da antropologia, fazendo, portanto, uma oposição à ideia etnocêntrica e trazendo, portanto, a relação de pertinência, que certamente será apresentada no período posterior. Esse período posterior, então, sempre dentro daquela lógica, ele vai concordar ou discordar. Como a gente sabe muito bem que essa relação na sociedade brasileira não é uma relação perfeita, certamente ele vai discordar. Vejamos. Entretanto, é perceptível que a comunidade brasileira não estabelece uma luta pelos grupos nativos e não os reconhece como formadores da nação. Aí ele vai isolar aí, a ideia, haja vista a inexistência de princípios e de políticas acolhedoras e, por consequência, colocando portanto entre vírgulas, isso promove o ferimento moral desses povos em suas condições naturais. Note então a preocupação do aluno em relação, primeiro, à utilização de sinônimos, ele já utilizou aí outras expressões, e depois a própria concepção de negar aquilo apresentado no período inicial, na visão universalista, ao estabelecer, portanto, uma relação de discordância com o relativismo cultural, com a análise científica da antropologia de Franz Boas, estabelecendo, portanto, um parâmetro de que a sociedade brasileira não consegue entender a tal ideia do relativismo cultural que estabelece, portanto, o índio com suas peculiaridades em razão de sua própria existência, tá? No terceiro período, que é aquela mesma situação que eu falei para vocês no parágrafo anterior, ele vai ter que trazer a opinião dele a respeito de tal condição. Então ele começa dizendo o seguinte, vejamos. De maneira lastimável, note, portanto, né, a ideia gramatical dele, estabelecendo uma opinião de forma muito clara. Assim, o desrespeito aos aborígenes, trazendo o sinônimo, portanto, de índio, e a tentativa de torná-los civilizados. Note que a expressão civilizados aí se encontra entre aspas, porque a intenção aí é dar uma conotação diferente, não é verdade? Isto é, fazer com que você entenda que isso aí é uma crítica, interfere em seus direitos, de modo a não respeitar sua condição de sujeito de garantias e a causar mazelas coletivas. Quer dizer, ele dá a opinião a respeito de que de fato não existe uma condição de respeitabilidade ao índio dentro da sociedade, apesar da determinação da Constituição, que é a nossa lei maior, isto é, que estabelece o índio
com suas peculiaridades no tocante à sua organização cultural, seus costumes, suas crenças, suas línguas, suas tradições e também aos direitos originários sobre as terras. Então ele trouxe, portanto, uma visão de que isso na prática, na sociedade brasileira, é inexistente em função principalmente, né, da falta de respeito ou da própria condição de peculiaridade que inexiste dentro da sociedade. Essa proposta de solução apresentada neste tema, ela vai seguir a estrutura de 2 períodos. Então serão apresentados todos os elementos obrigatórios, os 5 elementos obrigatórios, né, a ação, o agente mobilizador, a ação, a finalidade e o meio, a maneira de se fazer, portanto a proposta de solução. E o outro período, nós trazemos então uma alusão especificamente nessa. Lembrando que isso não é dogma, nós iremos apresentar outras estruturas do Analisando a Redação com modelos de solução diferentes, porém, neste especificamente, o aluno trouxe os 5 elementos em um período e o outro período ele faz uma alusão, isto é, algo já citado na redação que ele traz para finalizar, portanto, a sua ideia, tá bom? A ideia está muito boa, vocês vão perceber aí que está inclusive sinalizada com cores diferentes, eu até coloco as legendas aí para poder trazer para vocês a noção específica de quais as cores e quais são, portanto, os elementos que são utilizados dentro dessa proposta de solução. Vejamos então, olha aí. Dessa forma é imprescindível que a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, note a preocupação do aluno em trazer, portanto, a expressão como um todo, já que ele não cita a expressão ao longo da redação. Vinculada ao Ministério da Justiça, né? O aluno tem conhecimento que a FUNAI está ligada ao Ministério da Justiça, então ele traz aí, nessa parte verde, o agente mobilizador, né? Depois ele traz um verbo, o verbo efetivar, para poder dar início à ação, que vem na cor azul, ó, efetivo o cumprimento das políticas previstas na Carta Magna Brasileira. Você vai notar aí a ideia da Carta Magna, a Constituição, ele prefere utilizar a expressão Carta Magna, evite a expressão Magna Carta, porque isso é um documento histórico, né? A Carta Magna significa, portanto, a ideia de Constituição, se utilizando, portanto, da lógica de que a FUNAI, que é a responsável, portanto, pela tutela do indígena, ela tenha, então, a obrigação de dar cumprimento às políticas previstas na Constituição. Aí você vai notar que ele vai isolar esse elemento, que é o detalhamento. Ó. Isso aí está na cor laranja, sombreada, portanto, ó, com investimento em campanhas de apoio aos silvícolas, a expressão índio na Constituição vem marcada pela expressão silvícolas, o próprio Código Civil, e a explicação da importância dos índios na formação da identidade nacional. Então ele traz o detalhamento na própria ação. A ação é efetivar o cumprimento das políticas previstas na Carta Magna. O detalhamento vem logo depois da ação, com o investimento em campanhas de apoio aos índios e a explicação da importância dos índios na formação da identidade nacional. Tá? Então, para evitar a repetir a expressão índio-índio, ele coloca a expressão silvícola. Aí ele vai dar início, vocês vão notar, a maneira de fazer isso. Por meio de quê? Por intermédio de quê? Da interligação dos valores indígenas com os costumes de diversas culturas e de princípios acolhedores e respeitosos para aceitá-los tanto em seus ambientes naturais quanto em áreas urbanas. Você vai ver que é por meio de um longo período, trazendo, portanto, a ideia dos valores indígenas em ambientes diversos, não só nas suas próprias áreas, né, nas aldeias como um todo, como também nas áreas urbanas. De maneira a reconhecer, ele traz a finalidade de reconhecer as populações indígenas como sujeitas de direito. Então você vai notar que os 5 elementos aí estão muito claros, né, apresentados, portanto, de maneiras claras, trazendo expressões muito comuns quando nós ensinamos aos alunos a maneira mais prática de você trazer, portanto, aí a ação, o modo, a finalidade, enfim, todos esses elementos, né? Que é o verbo no infinitivo, ou um tempo verbal para dar início à ação, por intermédio, por meio para dar início à maneira, com a finalidade, com o intuito, enfim, são expressões muito utilizadas nas redações, né, do Enem. E finalizando, portanto, com uma alusão. Isso, ele inicia o segundo período falando de algo que já foi comentado anteriormente. Vejamos então a alusão que ele fez.
À vista disso, o artigo 231 da Constituição, é bom lembrar que o artigo 231 da Constituição foi citado anteriormente, né, dando início então à própria redação, será efetivado e os índios serão aceitos em suas condições nativas. Então note, portanto, os dois períodos de forma muito clara. O primeiro período trazendo os elementos essenciais que são obrigatórios para buscar a competência número 5 e seus 200 pontos, e a finalização aí com uma alusão. Então esse é o projeto Analisando a Redação, é só o primeiro, a gente vai dar continuidade em todo o tema com Analisando a Redação.